Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que vocês estejam bem. E hoje eu vim falar sobre fim de relacionamento, que é um assunto tão dolorido. Quando a gente fala em fim de relacionamento, já nos vem um terrorismo à mente, pelo menos da maioria das pessoas, e esse foi o motivo pelo qual eu me aprofundei muito na área de relacionamento. O principal motivo por eu ter me aprofundado nessa área é porque eu percebia negligências das pessoas com relação a isso. Tanto do externo, então amigos e família, da pessoa falar, é só você sair com outras pessoas, você é tão bonito, logo você encontra outra pessoa, vai ficar aí chorando e tal. Então, uma negligência dessa parte, né, de não respeitar esse luto, mas também eu percebo muita negligência da própria pessoa que está vivendo isso. Então, claro que é numa tentativa de se ajudar e às vezes dá certo sim, gente. Mas o problema é quando a pessoa ela começa a utilizar de muitos mecanismos de fuga. Então ela começa a se anestesiar, saindo muito com os amigos, não pensando sobre o assunto, não vivendo as fases do luto e não elaborando essa questão. Então é aí que mora o perigo, né? Mas, gente, hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre término de relacionamento de uma outra perspectiva. Porque, claro que a gente precisa sim vivenciar esse luto, viver a tristeza, ouvir essa tristeza, passar por essas fases. Tem a questão, às vezes, do arrependimento, de ficar se questionando: e se eu tivesse feito isso, tivesse feito aquilo, talvez não tivesse terminado. Tem sim tudo isso. Mas o que eu queria abordar aqui hoje é que, junto a esse término de relacionamento, muitas coisas aparecem que parece que é por conta do término, mas na verdade não é. Eu sei que ficou confuso, mas eu vou explicar pra vocês. Às vezes, antes mesmo de começar o relacionamento, não é nem antes do término. Antes de começar o relacionamento, muitas vezes as pessoas já tinham inúmeras questões. Às vezes relacionado à autoestima, a uma não percepção de valor, relacionado a crenças sobre relacionamento, por exemplo, que é muito difícil ter um relacionamento saudável, que as pessoas sempre acabam se separando, sempre acabam se frustrando em relacionamentos. Então, assim, muitas questões que já existiam antes do término. Só que por estar vivendo o término, a pessoa tem uma ilusão de que é o término que está trazendo tudo isso. Na verdade, é o término que está trazendo tudo isso, mas ele só está trazendo à tona questões que muitas vezes já eram nossas. Então, por que é importante fazer esse link? Porque aí a gente consegue olhar para as questões de forma mais profunda e também para a raiz dessas questões. Tem muita coisa que eu percebo que os pacientes falam: mas isso daí é trauma do meu último relacionamento. Depois que eu terminei o meu último relacionamento, eu fiquei traumatizado com relação a isso e por isso que agora eu não consigo me relacionar mais. Tá bom, mas só que depois, quando a gente vai cavando, quando a gente vai analisando mais a fundo, muitas dessas coisas são até mesmo da infância. São crenças de família, são coisas que a pessoa ouvia muito enquanto era criança, ou mesmo questões de baixa autoestima que foram meio que camufladas pelo relacionamento, enquanto a pessoa estava vivendo o relacionamento, né, na verdade. Então, é muito interessante a gente fazer esse tipo de link. Eu tô falando em término de relacionamento, que óbvio que é uma dor muito grande, é um processo difícil sim, mas é possível mesmo assim aprender nessa situação. Então, assim, quais questões será que foram colocadas para debaixo do tapete enquanto eu estava vivendo esse relacionamento que agora, com o término, vieram à tona? Então, aí a gente consegue analisar o todo, né? Mais a raiz das questões, onde que a gente precisa colocar a nossa atenção, que a gente precisa elaborar, que na verdade já precisava antes mesmo do término ou do relacionamento. E por que é tão importante fazer esse tipo de análise, esse tipo de link? Para que a gente não leve isso para outros relacionamentos. Se a gente conseguir trazer isso para a consciência, os nossos próximos relacionamentos não vão ser contaminados pelas mesmas coisas. A gente vai ter a oportunidade de entrar num outro relacionamento de forma mais limpa, porque muitas dessas coisas podem funcionar como um padrão. E por isso que muitas pessoas relatam: nenhum relacionamento meu dá certo, nenhuma amizade minha dá certo, nenhum trabalho meu dá certo, ou eu nunca ganho dinheiro, ou eu nunca consigo tal coisa. É justamente por um padrão de coisas que já existiam na pessoa e que não é mérito daquele relacionamento em si, mas sim de um padrão de comportamento, de crenças que a pessoa já possuía antes. Então, gente, é isso que eu queria trazer para vocês hoje.
Término de relacionamento é muito difícil, é muito complicado, mas também é uma oportunidade pra gente conseguir rever todas essas questões, não só do relacionamento, né, de relacionamentos em geral, mas questões internas, que daí a gente pode levar pra vida, levar pra outras áreas. Tá bom? Então espero que tenha ajudado. Um beijo e até o próximo vídeo.